Olá, muito boa tarde. A Bíblia é referência para o itinerário de fé dos cristãos e em cada domingo os textos litúrgicos são escutados pelas comunidades reunidas para nos ajudar a interpretar as passagens bíblicas que a liturgia sugere para o próximo domingo. Contamos com a presença entre nós do cônego António Rego, jornalista, e de Frei José Nunes, professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Muito obrigado a ambos por estarem uma vez mais na companhia do programa Eclésia. Este próximo domingo a Igreja assinala a festa da exaltação da Santa Cruz. Frei José Nunes, a cruz é um símbolo dos cristãos, um símbolo que, apesar de, à primeira vista, sugerir o sofrimento, é também um sinal de libertação. Pois, exatamente. E até é bom começarmos por aí, talvez como uma introdução, antes de ir propriamente às leituras. Realmente a cruz é o símbolo dos cristãos. É o símbolo do cristianismo, não é? Nos primeiros séculos é curioso, pelo menos nas primeiras décadas não foi. Era o peixe. O peixe é que era o símbolo dos cristãos, porque em grego se diz ictios, peixe, e a ictios tem as letras de enfim, seria um monograma, digamos assim. Jesus Christus Theos Huios Soter, portanto, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. E como os cristãos eram perseguidos, usavam este nome de código, o peixe, que era o seu símbolo. Eles confessavam Jesus Cristo como Filho de Deus Salvador. As outras pessoas que não eram cristãs não entenderiam muito. Mas passado pouco tempo, e sobretudo quando o cristianismo deixa de ser perseguido, digamos assim, massivamente, então passou a ser a cruz o símbolo dos cristãos. E a cruz é um símbolo realmente, portanto, é algo central no cristianismo, porque é o símbolo dos cristãos, mas realmente é uma realidade que sempre obrigou a cuidados e a correções. Por exemplo, São Paulo, numa carta aos Coríntios, diz que não pode deixar de pregar Cristo crucificado, mas que a cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Quer dizer, os primeiros cristãos tiveram uma dificuldade enorme em fazer passar uma mensagem, em fazer um anúncio de uma pessoa que tinha sido crucificada, assassinada na cruz. Por quem é que era assassinado na cruz? Ou os piores bandidos, ou os piores revolucionários, digamos assim, que eram contra terroristas, que eram contra as autoridades do Império. E, portanto, estar a querer convencer pessoas, converter pessoas a alguém que era socialmente considerado um assassino na cruz, um assassino assassinado na cruz, quer dizer. Portanto, isso era muito difícil fazer passar essa mensagem. Mas Paulo dizia, mas eu não posso deixar de o fazer. Quer dizer, a cruz é qualquer coisa de fundamental. E é fundamental porque realmente revela uma vida toda, até na morte, de entrega de uma pessoa aos demais, aos outros, por amor. A entrega de Jesus na cruz. Mas lá está. E isso então vale a pena então também, apesar de estar a demorar um bocadinho mais nesta introdução, vale a pena talvez lembrar isso. É que historicamente, sobretudo na Idade Média, houve teólogos que, ao exaltar tanto a cruz, temos a festa da exaltação da Santa Cruz, em que as leituras passam à frente do domingo normal, seria o domingo 24, creio eu, do tempo comum, não é? É a exaltação da Santa Cruz, porque quando há estas festas do Senhor muito importantes, que calham ao domingo, passam à frente das leituras do domingo, não é? É por isso que estamos em domingo, na exaltação da Santa Cruz. Ora bem, houve teólogos que exaltaram tanto a cruz que esqueceram os outros aspectos da vida de Jesus. Esqueceram a sua vida, antes da cruz, e esqueceram a ressurreição, depois da cruz. E quando nós isolamos a cruz da vida e da ressurreição, podemos cair em becos sem saída. Porque então a cruz é vista como um bem em si, desligada de tudo o resto. Então se a cruz é vista como um bem em si, o melhor é todos sermos crucificados. O melhor é todos termos muitas cruzes. O melhor é todos sofrermos muito. O melhor é todos sacrificarmos muito. Ora, isso é uma aberração. O cristianismo não é uma religião disso, não é? Quer dizer, e portanto, nós podemos e devemos assumir as cruzes da vida, o sofrimento, o sacrifício, mas não são um bem em si, digamos assim. E, portanto, é preciso conjugar isso com a vida de Jesus. Foi toda uma vida que o levou à cruz. E a cruz, de qualquer maneira, não é a última palavra. A última palavra é a festa, a ressurreição, é a vida, é a alegria, não é?
Cônego António Rui, ainda hoje é difícil fazer esta associação, até para alguns crentes, da cruz à vida. Tantas vezes nos ficamos apenas pela dimensão do peso, das cargas mais negativas que a vida nos vai oferecendo, não é? Primeiro, boa tarde a vocês, Henrique, Frei José Nunes, que está a substituir muito bem a irmã Luísa, neste encontro que é interessante, que isto não é nem uma aula, nem é uma homilia, mas é um tempo de nós, à nossa maneira, fazermos uma aproximação com os dados que temos à liturgia do domingo e à palavra que hoje, digamos, preenche por inteiro toda a liturgia, que é a palavra cruz, já insinuada no Antigo Testamento, já depois concretizada no Novo, quer em São Paulo, quer no Evangelho de São João. Indo à pergunta, de facto, também às vezes me perguntei, e não sei se pergunto, porquê que, tendo Jesus ressuscitado, nós não passamos à frente a cruz? Porque a cruz é, de facto, o mais ignominioso que havia, o mais degradante, o mais doloroso, o mais humilhante, aquilo que é mais para esconder. Os crucificados eram como que interditos. E porque é que quando Cristo morre na cruz e depois se dá a ressurreição, nós vamos ver uma espécie de desproporção na proclamação e na informação até de uma coisa e de outra. Temos nos próprios Evangelhos. Então às vezes digo, os evangelistas também já foram uma espécie de contadores de histórias intensíssimos, porque a dramatologia que está à volta da cruz é uma coisa intensíssima. A que está à volta da ressurreição parece como que um pequeno apêndice quando ele é o essencial. Como é que eu vejo também um pouco isto, não apenas do ponto de vista teológico, pastoral, mas também pessoal? É que por detrás da cruz eu acho que é um fenómeno que é o máximo que pode haver de uma pessoa por outra, que é o dar a vida. Ou seja, onde Cristo vai efetivamente até ao extremo, até ao que não faz sentido, até ao sofrimento, até à agonia, até à morte, até à cruz, é aí que está a maior demonstração do seu amor por nós, deste resgate que ele faz por nós. E também o Pai que o enviou já sabia toda esta história e não deixa de o enviar, nem sequer de proibir que isto aconteça. Portanto, ele também aceita essa manifestação de amor. E por isso, eu daria, sem ser com um dolorismo doentio, eu daria uma importância muito grande à celebração da cruz. Vejamos que a Sexta-feira Santa ainda é o dia que toca mais e que faz mais silêncio no coração, quer dos crentes, dos cristãos, quer mesmo dos não crentes. Um respeito profundo por um homem que deu a vida da forma mais trágica que é possível dar. Depois nós vemos o cinema, vemos a pintura, vemos a escultura. Foi onde, digamos, os artistas, os agentes do belo, mais trabalharam para trazer essa realidade. Bom, estou aqui a dar esta volta toda para dizer que, efetivamente, o primeiro plano para mim é o da ressurreição. A cruz vem para a ressurreição, mas ela tem em si um valor que não está no sofrimento, não está na aniquilação, mas está na dádiva. Ou seja, tudo isto foi um sinal de entrega por nós. E penso que essa devoção, que pode parecer até ser deturpada como menor, é fundamental para a relação de Deus com o homem. Ao fim e ao cabo, é o amor e a proximidade de Deus em relação ao homem. Ao fim e ao cabo, algo que está muito presente também na primeira leitura, retirada do livro dos Números, em que o povo faz a experiência de seguir os seus impulsos, de testar as suas opções, também que passam também pelo afastamento de Deus, tem as consequências disso, mas depois também experiencia o que é ter novamente Deus próximo. Pois, o povo está no deserto e quase na parte final da sua trajetória de exílio, não é? E já está aborrecido com a rotina até do próprio alimento e já protesta com tudo. E é aqui que vai surgir uma figura também que nos desconcerta, que é a figura da serpente. A serpente já era uma figura relacionada com a saúde, digamos, na medicina grega. Portanto, não foi inventada no deserto. Mas essa serpente depois ganha um significado novo
aqueles que foram mordidos por ela, que é mortífera, mas que olham para a serpente de bronze que foi levada no deserto, esses já encontram a vida. E aqui está, e depois Jesus Cristo acaba por explicar definitivamente este símbolo, e sem mais, é a figura dele, no fundo, que está ali simbolizada. Essa serpente acaba por ser o símbolo que a cruz é um sinal para o qual nós olhamos e recebemos dela a salvação. Por isso, eu acho que toda esta história, que depois é também intermeada por São Paulo, na sua visão da cruz, depois culminada pela explicação que faz Jesus, é um pouco da nossa história. Eu acho que todos temos esta travessia no deserto, todos temos esta queda, todos temos também este olhar suplicante para Deus, como eles faziam para a serpente de bronze, e temos a reconciliação e a cura, e acreditamos nisto, e gostávamos que o nosso mundo também gostávamos que olhasse melhor para esta perspectiva, não apenas do imediato, do bem imediato, mas muitas vezes passa por uma travessia dura. Porque neste deserto o povo teve uma grande escola. O povo, quando entra no deserto, eu acho que tem uma relação com Deus muito mais superficial, interesseira, e quando chega ao fim da sua viagem de deserto, tem uma relação muito mais convivial e próxima com Deus. Portanto, nem sempre apreciamos os nossos desertos e as nossas cruzes, mas eles têm um lugar nas nossas vidas. Frei José Nunes, esta escola do deserto não é apenas uma caminhada geográfica, é também um crescimento espiritual que o povo faz, e faz esta experiência também de um Deus que não é puramente castigador, ele não é esse o sentido, mas é um Deus que quer dar a vida. Exatamente. Com aquele símbolo daquela serpente. Também. Exatamente. E depois isso, como dizia o Padre Rego, vai ser explicitado no Evangelho, porque vai-se mesmo dizer que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Portanto, Deus não é o castigador, Deus não é o que quer os sacrifícios do povo no deserto, embora eles sejam inerentes àquela condição. Mas, como dizia o Padre Rego, e o Henrique também estava a dizer, o deserto realmente foi uma caminhada, e foi uma caminhada não só em que Deus se foi mostrando como alguém amigo, como as pessoas foram fazendo uma experiência cada vez mais profunda de quem era esse Deus. E de que era um Deus que os salvava. Então, esse sinal de uma serpente colocada num poste, que foi o que eles fizeram aqui segundo o relato do livro dos Números, e quem olhasse para a serpente pregada num poste ficava curado das mordeduras das serpentes, portanto era salvo. Isso realmente é a figura de Jesus. Porque também Jesus, que será pregado num poste, numa cruz, dele é que nos virá a salvação. E, portanto, este texto sempre foi visto pelos cristãos como, e pelo próprio Jesus, que o reinterpretou, este texto sempre foi visto como um anúncio já da salvação que nos vem de Jesus. Agora, também talvez dizer que não há aqui nada de mágico, digamos assim, porque nesta leitura do Antigo Testamento, como que podia haver ainda alguma confusão com alguma mágica? As serpentes e uma serpente de fogo, então quem é picado pela serpente, olha para a serpente que a gente vai pregar ali num poste e fica curado, mas isso é automático, é mágico, como é que é isso? Ora, bem, nós já sabemos que isto é a figura de que Jesus na cruz é que por amor nos salva, não é? Portanto, é o sinal da salvação que Deus nos dá. E não há aqui nada de mágico, porque quem contempla a cruz e quem adere a Jesus na cruz, adere a alguém que viveu de uma certa maneira e que se entregou e morreu pelos outros por amor. Portanto, o que é que nos salva? É o amor oblativo. É o amor de que se entrega. Quem nos salva é Jesus, que passou uma vida a amar os outros, não é? E, portanto, é isso é que nos salva. Não é uma questão de olhar e, por um olhar, ou por uma coisa mais ou menos rápida, automática, pronto, já estou salvo. Ou quem confessar que Jesus é o Filho de Deus, pronto, automaticamente já está salvo. Não, quer dizer, é uma pessoa que levou uma vida de entrega e amor. Isso é que salva, não é? Se me dá licença, diga. Eu lembrei-me, enquanto falavas, lembrei-me de uma história que vivi há relativamente pouco tempo na Lituânia, na colina das Cruzes. Uma colina que estava vazia, mas cada um que era deportado para a Sibéria, o filho desse primeiro colocou uma cruz.
e depois outro que era deportado, outra cruz. E hoje tem milhares e milhares e milhares de cruzes, algumas que já se degradaram, que já apodreceram, porque são de madeira, e cada peregrino que vai lá coloca uma cruz. Isto para dizer o quê? A cruz, de facto, é um símbolo muito forte de vida, de morte e de ressurreição. E por isso as pessoas a passarem, a percorrerem, é impressionante. Já filmei e, de facto, é impressionante. A gente não passa um centímetro que não tropece numa cruz plantada no chão. E até a nossa, que a gente também por lá. Portanto, a cruz não é uma brincadeira, não é um elemento, não é uma decoração, não é um simples objeto de arte. É algo de substantivo que os cristãos, ao longo dos milénios, foram percebendo. Está ali o sinal, é um sinal da nossa salvação, sem ter nada de mágico. Esta atitude contemplativa da cruz também requer a humildade, a simplicidade. É isso que salta à vista na segunda leitura deste próximo domingo, leitura da Epístola de Paulo aos Filipenses, em que precisamente para aquela comunidade que socialmente tinha alguma condição social mais elevada, a comunidade de Filipos, e aí é-lhes sugerida então pelo apóstolo Paulo esta atitude de maior desprendimento, humildade, simplicidade, para uma maior identificação com o próprio Cristo. A relação de São Paulo com os filipenses é muito própria. É uma relação muito afetiva, eles ajudam-no muito, eles levam-lhe, dão-lhe muitos sinais. Há uma comunidade muito, muito bem relacionada com ele. E por isso São Paulo parece, e escreve aqui para ele, escreve da prisão, com uma intimidade muito grande. E então aqui é que ele coloca este elemento desconcertante a dizer que Jesus Cristo se humilhou até à morte e à morte de cruz. Ou seja, a dizer à comunidade que ele foi até ao fim, ao máximo onde era possível ir a essa dádiva. Mas que isso não foi um fim, isso foi o princípio de uma grande exaltação. E por isso foi a dizer aos cristãos que não tenham medo da cruz, que não exorcizem a cruz a qualquer preço, mas que a saibam perceber quando ela chega, quando a transportam, quando a veem nos outros, e que saibam tirar daí a exaltação e a festa que é possível fazer com a vida da própria cruz. Isto não é uma exaltação do martírio nem da dor, mas é perceber aquilo que se atravessa continuamente na nossa vida, que é a dor e a cruz. É uma sombra das nossas existências, de todas, mesmo daqueles que dizem que são muito felizes. E por isso São Paulo formou esta comunidade nesta convivência, porque isto é um instrumento de exaltação e não de humilhação. Frei José Nunes da Cruz também não é um instrumento de perdedores ou fracassados, é algo que quem adere a ela sabe relativizar a sua condição e identificar-se com Cristo numa atitude de maior humildade também. Sem dúvida. Portanto, e pode encontrar sentido para a vida e uma vida feliz na cruz. Não no sofrimento nem no sacrifício, mas na entrega. Porque a cruz significa serviço. Pôr-se ao serviço dos outros. Morrer pelos outros, morrer pelo bem dos outros. E feliz aquele que entende isso e que isso dá sentido à sua vida. No fundo, Jesus disse isso de tantas maneiras, os Evangelhos falam disso de tanta maneira, o Novo Testamento fala disso de tanta maneira. Feliz aquele que perde a sua vida pelos outros, porque há de encontrar. Quem puder entender, que entenda. Quer dizer, quem puder entender que se pode ser muito feliz entregando-se ao serviço dos outros, sendo voluntário, sendo cooperante, sendo missionário, sendo pai e mãe que se devotamente trabalha pelos filhos, vive para os filhos. Quer dizer, feliz daquele que assume a vida como um serviço. Isso é que é a cruz. A cruz é um serviço, é um morrer pelos outros. E portanto, por isso é que o Novo Testamento está cheio desta. Esta é uma delas, uma das passagens. Cristo era Deus, podia-se valer, mas não. Ele fez-se pequeno e fez-se obediente, quer dizer, até à morte e morte de cruz. Ele pôs-se ao serviço dos outros, não é? O Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. O Filho do Homem, Jesus, passou a vida a lavar os pés. O Filho do Homem, como diz os Atos dos Apóstolos, num discurso de Pedro, Jesus passou na terra fazendo o bem. Quer dizer, qual é o sentido de vida cristã? É fazer o bem, é entregar-se, pôr-se ao serviço dos outros, isto é, viver a cruz e ser muito feliz.
Temos 2 minutos. 2 minutos. Não, eu aproveito só 15 segundos. Estas férias, a gente nas férias vê sempre acontecimentos humanos muito próximos. E vi avós, e vi pais com os filhos e com os netos, com um sacrifício imenso. Não iam para o mar, ficavam com eles, não comiam, davam de comer. Mas com uma alegria imensa neste dar, com uma felicidade imensa neste partilhar. E, de facto, é este segredo, no fundo, que está aqui a ser revelado. Não é o sofrimento que está a ser exaltado, é a dádiva e a alegria do dar que está aqui em primeiro plano. E, ao fim e ao cabo, é o que está em causa no Evangelho de João, que também nos propõe este domingo. Exatamente. E, portanto, é para que todos sejam salvos que isto acontece. Não é para um ato teatral, nem trágico de Jesus. É para que todos sejam, para que o mundo seja salvo por ele. No fundo, é este acontecimento que acho que para nós, para a nossa fé, nos dá pistas em todos os momentos, mas particularmente naqueles em que temos de atravessar o túnel escuro da dor, da incerteza, da dúvida, da desorientação e perceber que há pistas essenciais para retomarmos a plenitude da vida. Este Evangelho, Frei José Nunes de João, realmente é uma proposta de vida. Esta identificação com a cruz não é apenas uma adesão intelectual, tem que se concretizar em gestos concretos de vida. Exatamente. Portanto, é pôr-se ao serviço, não é? E é pôr-se ao serviço não condenando. Nós somos desafiados, somos convidados a viver divinamente. Como é que é Deus? Como é que é o divino? O divino é aquele que não condena o mundo, mas salva o mundo. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para o salvar. Então nós somos chamados a viver divinamente, isto é, a não condenar, a não julgar de maneira condenatória ninguém, mas a salvar toda a gente, a viver na bondade, na entrega, na salvação dos outros. Muito bem, obrigado a ambos. Cônego António Rego, Frei José Nunes, obrigado por terem partilhado connosco a riqueza destes textos litúrgicos que nos serão propostos no próximo domingo. Fica então a proposta da liturgia para este próximo domingo, o sentido e as sugestões dos textos bíblicos que aqui procuramos aprofundar ao longo do nosso programa. Obrigado por ter estado connosco. Tenha então um ótimo fim de semana e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.